Ó Santíssima Trindade, de ofuscante resplendor, és a fonte da bondade, donde emana o puro amor. Pai celeste e poderoso, nosso eterno Criador, vem, recebe gracioso dos teus filhos o louvor. Verbo e carne revelada, nosso Redentor Jesus, pelo mal foi condenado, nos salvando sobre a cruz. Vem, Espírito da vida, a verdade declarar, que nossa alma deprimida sempre pode consolar. Olá, querido povo do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a esse momento cultico, onde nós queremos receber de Deus os benefícios conquistados por Jesus na cruz. Nós temos em Deus um Pai que não se cansa de cuidar de nós. E é para essa verdade escriturística que as palavras de Deus, as leituras bíblicas e também a nossa reflexão no momento da mensagem do dia estão apontando. É um Deus presente, um Deus onisciente e onipotente que se preocupa conosco. Apesar da nossa fraqueza, apesar do nosso pecado, Ele nos ama, nos chama ao arrependimento e quer nos dar o seu perdão e cuidado todos os dias. Seja muito bem-vindo, que esse momento de culto seja bênção na tua vida. Nós iniciamos o nosso culto em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cristo aceita o pecador, esta nova dá conforto ao que longe do Senhor o pecado se acha morto. Apontai-lhe o Salvador, Cristo aceita o pecador. Não merece a remissão, mas Jesus abriu-lhe a porta de sua paternal mansão. Sua voz sempre o transporta ao rebanho acolhedor. Cristo aceita o pecador. Vinde todos, vinde já, vinde, ó tristes pecadores, Cristo salve-vos fará, filhos pelos seus favores. Crede ouvir-me sem temor, Cristo aceita o pecador. Contristado venho aqui e confesso o meu pecado. Meu Jesus, eu rogo a ti que o perdão me seja dado. No Evangelho Salvador, Cristo aceita o pecador. Consolado agora estou por mais um pro meu pecado. O teu sangue me lavou e de todo perdoado. Cantarei o teu louvor, Cristo aceita o pecador. Cristo aceita o pecador, eu também fui agraciado, e abre os céus com muito amor, acolhendo-me a seu lado. Nesta fé irei morrer, Cristo me
Eu convido você, querida Igreja de Cristo, a que nos acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, nesse momento, e confessemos a Ele os nossos pecados, confessemos a Ele as nossas maldades e as nossas iniquidades, com as quais nós provocamos a ira de Deus. Nós fazemos essa confissão de pecados na confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de que Ele nos conceda o seu perdão. A palavra de Deus nos aponta que o nosso socorro, ele está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E a palavra de Deus também diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento e confessar os seus pecados juntamente comigo, diante de Deus, o nosso Pai. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, provoquei a tua ira com a minha desobediência. Peço, Senhor, que pela misericórdia e pelo amor que tem por Jesus Cristo, meu único e suficiente Salvador, que o Senhor me livre do castigo temporal e também do castigo eterno por causa do pecado. Eu confesso, Senhor, diante de Ti todas as minhas culpas. Eu peço que olhe pela profundidade da obra de Cristo na cruz e através dela, que o Senhor tenha piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante da nossa confissão, a palavra de Deus diz que Ele é fiel à sua promessa e justo para nos perdoar em Cristo Jesus. Se você fez essa confissão com sinceridade no seu coração, se você crê na misericórdia de Deus em Cristo Jesus, como ministro da palavra chamado e ordenado, eu tenho o privilégio e a alegria de anunciar que todos os teus pecados já foram perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você a fazermos a leitura do Antigo Testamento para o Salmo do dia, que é o Salmo de número 121, onde a palavra de Deus diz assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e por todo sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. A leitura do Antigo Testamento para o dia de hoje nós encontramos no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 32, dos versos 22 até o 30, onde diz assim: Naquela mesma noite Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele, até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou. Na luta com o homem, então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: Por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e a minha vida
foi salvo. A leitura da epístola do dia encontramos na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, dos versos 14 até o capítulo 4, verso 5, onde assim está escrito: Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Até aqui a leitura da epístola. A leitura do Santo Evangelho é encontrada segundo o evangelista Lucas, capítulo 18, versos 1 a 8. É a parábola do juiz iníquo. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele chamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Uma pergunta final de Jesus que nos deixa a indagação. Como está a nossa vida de oração? Como está a nossa vida de confiança em Deus? Como está a nossa vida de fé? Nós confiamos que Deus cuida de nós? Que Deus não se cansa de cuidar dos seus filhos? Este será o tema da mensagem. Deus está presente, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, ante Deus prostrados, reverentes o louvemos, com amor salvador, invisivelmente Deus está presente. Queridos irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, esteja com cada um de vocês nesse momento de reflexão. Amém. Nós vivemos tempos onde o cansaço parece dominar tudo. As pessoas estão cansadas do trabalho, as pessoas estão cansadas das notícias nas redes televisivas ou nos canais de mídias sociais. As pessoas estão cansadas até mesmo de lutar por um mundo melhor. Às vezes, as pessoas estão cansadas até mesmo na sua fé. Cansados de orar, cansados de esperar, cansados talvez de crer. Em nossos desafios diários nós temos lutas internas.
Nos nossos desafios diários nós temos lutas que são externas. E entre lutas e externas e internas surgem questionamentos. Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus se importa comigo realmente? Será que nós não fomos esquecidos? E se nós não fomos esquecidos, por que então não sou atendido nas minhas necessidades? São muitos os questionamentos que podem surgir na vida de um cristão. Mas as respostas para todos esses questionamentos não estão em nós. As respostas estão naquele que cuida de nós. Aquele que, como diz o salmista, não dorme nem cochila. As respostas estão em Deus, o Senhor. A palavra de Deus vem até nós como uma boa nova poderosa. Um doce evangelho que diz a você e a mim: Deus não está cansado de cuidar de nós. Ele sempre nos cuida. Deus sempre está nos olhando. Nós é que não percebemos ou não queremos aceitar as coisas da forma e nem o momento ou quando Ele faz. Deus permanece fiel à sua promessa, mesmo quando nós vacilamos. Deus continua atento a cada um de nós, mesmo quando nós estamos desanimados, quando os nossos olhos da fé se fecham. Nós lemos no Salmo 121, o salmista confessa a sua fraqueza e a sua confiança num Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra. É de lá que vem o seu socorro. O salmista olha para os montes, o símbolo de força e segurança, e descobre que o seu verdadeiro auxílio não está nas alturas da terra, mas está naquele acima da criação, no Deus que criou os céus e a terra, no Deus que nos criou e no Deus que nos guarda em todos os nossos caminhos. Quantas vezes nós já se sentimos assim? Quantas vezes nós nos sentimos cercados por montanhas de problemas? Quantas vezes nós já nos sentimos sem saber de onde virá o nosso socorro, a nossa ajuda? A palavra de Deus nos diz: o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E é sobre esse Deus incansável, esse Deus amoroso e fiel, que os 4 textos lidos há pouco apontam. Todos eles apontam para o fato de que a vida de fé exige constância. A vida de fé exige uma luta espiritual. A vida de fé, ela exige confiança na proteção divina. Ela exige fidelidade na palavra e persistência na oração. Deus responde àqueles que não desistem, àqueles que carregam a esperança mesmo quando as circunstâncias do mundo dizem o contrário. A fé em Cristo nos ensina a confiar plenamente no cuidado, na proteção e na presença de Deus. Conta-se que um pastor de ovelhas vivia numa região montanhosa e certo dia um dos seus cordeirinhos caiu numa fenda profunda. O pastor tentou alcançá-lo, mas a fenda era muito estreita e escura. Então esse pastor se deitou no chão, esticou o braço e esperou. O cordeirinho chorava lá embaixo e o pastor respondia com um som familiar da sua voz, repetidas e repetidas vezes, até que o animalzinho aos poucos encontrou força para subir um pouco mais e assim o pastor o alcançou com suas mãos. Quando finalmente o pastor puxou aquele cordeirinho para fora daquela fenda profunda e escura, ele colocou esse cordeirinho nos seus ombros e perguntou: "Você ficou cansado?" "Eu tenho certeza que sim. É por isso que eu vim te buscar." Essa história ajuda a nos ilustrar como o nosso Deus age. Nós muitas vezes cansamos. Nós muitas vezes caímos em buracos escuros de medo, de culpa, de desânimo. Mas Deus não se cansa de nos buscar. Ele nos chama pela palavra. Ele nos levanta pela sua graça. Pela ação do Espírito Santo, Ele nos encoraja. E quando Ele nos alcança, Ele nos carrega nos ombros com amor e misericórdia. A vida cotidiana nos leva a cansaço, mas olhar para cima, isto é, buscar a Deus,
continuará sendo sempre a melhor e mais segura opção para o pecador. Confessar os pecados e confiar na graça e na misericórdia será sempre o melhor caminho a quem está cansado e sobrecarregado. Mesmo quando nós cansamos, não podemos perder as forças num ato de misericórdia. Certamente Deus estará conosco. O Senhor estará ao nosso lado. Ele é refúgio e fortaleza. Ele é o socorro. O Deus que criou os céus e a terra não dorme nem cochila. O Senhor está alerta. O Senhor se preocupa conosco. E assim, sabendo desse amor, dessa preocupação e dessa presença, nós sabemos que esse Deus presente, Ele é poderoso. É Ele quem nos guardará de todo mal, como diz o salmista. Ele protegerá e salvará a nossa alma, hoje e para sempre. Nós temos um vigilante fiel, nós temos um pastor amoroso. Por isso, enquanto nós estamos indo na vida, uma vida com Deus e para Deus, temos sempre a oportunidade de ser ajudado por Deus, de ser amparado por Ele, de ser cuidado por Ele e colocado na graça, na misericórdia em Cristo Jesus, o nosso Salvador. O próprio apóstolo Paulo nos encoraja a viver, como ele encoraja Timóteo. É necessário continuar firme na fé, a fé que advém da promessa de Deus por meio da sua palavra. Ele diz: continue naquilo que você aprendeu, naquilo que você acredita firmemente, pois você sabe quem foram os seus mestres. Graças ao bom Deus, nossa igreja tem pastores fiéis às Escrituras, mestres que ecoam a voz de Deus pela palavra. E a própria palavra dá testemunho acerca de si mesmo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Ela é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar o modo certo de viver. Como é que Deus está presente cuidando de nós? Por meio da palavra. Deus cuida da nossa vida espiritual por meio da palavra. A palavra é o instrumento fiel. A palavra é o instrumento, meio pelo qual Deus perdoa, Deus alimenta, Deus fortalece e guia o seu povo. Paulo alerta também: preguem a mensagem e insistam em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. O próprio texto diz que nós vivemos em tempos, ele prenuncia que chegará o tempo em que as pessoas não quererão mais ouvir a palavra de Deus. Elas preferirão ouvir fábulas, coisas inventadas que dizem palavras doces, palavras boas, que inflam o nosso ego. Você pode ser uma pessoa melhor, com a tua força você pode conseguir tudo o que quiser. Creia em você mesmo, e tudo isso é útil na nossa vida nesse mundo. Buscar evoluir, estudar, uma boa formação, novas tecnologias, novos métodos de plantio e colheita, tudo isso é bom, é crescimento. Mas no que diz respeito à nossa vida espiritual, à nossa vida diante de Deus e do nosso próximo, a palavra de Deus é a única norma e regra de fé. Assim, embasados na palavra de Deus e buscando evoluir na nossa vida diária, nós vivemos com perseverança. Não porque nós queremos convencer Deus de que somos merecedores do seu favor, mas porque confiamos no cuidado de um Pai amoroso. Um Pai que, inclusive, na parábola contada por Jesus, diz que nós devemos insistir em buscá-lo, insistir em orar e pedir coisas a Ele. Claro, nós oramos para agradecer também, mas como um Pai amoroso, Ele quer ouvir os pedidos dos seus filhos, e Ele certamente ouvirá a nossa oração. Afinal de contas, Deus não se cansa de cuidar de nós. Amar a Deus e ao próximo, viver em perseverança na oração e no testemunho cristão. Enquanto nós oramos, Deus trabalha. Enquanto nós esperamos, Deus prepara. Enquanto nós confiamos, Deus cuida de cada um de nós. Por isso, não esqueçamos de que Deus não se cansa de cuidar de mim e de você. Nós é que precisamos aprender a descansar o nosso coração nele. Como diz o salmista, o nosso socorro vem de Deus, o Senhor,
o Criador do céu e da terra. Quando o coração quiser desistir, que essa verdade ecoe dentro de nós. Deus não se cansa de cuidar de mim. Que assim seja. Amém. Senhor, quão grato é perceber a natureza a te louvar, cantando de prazer. O mundo é teu, Senhor, apraz-me meditar em tuas sábias criações, os montes, céus e o mar. O mundo é teu, Senhor, as aves na amplidão, o lírio branco e a luz do sol, feituras tuas são. O mundo é teu, Senhor, em tudo posso ver, até na folha farfalhar, percebo teu poder. O mundo é teu, Senhor, ó, faze-me lembrar, embora exista o erro e o mal, que és tu a governar. O mundo é teu, Senhor, porque me entristecer, na cruz venceste e voltarás em glória e com poder. Convido a você, querido irmão, querida irmã, a falarmos com o nosso Deus em oração. Todo-Poderoso Deus, te louvamos e te agradecemos por esse momento de culto, onde recebemos a tua palavra, o teu perdão e o conselho que vem da Sagrada Escritura. Que nunca deixemos de confiar no teu cuidado por cada um de nós. Capacita-nos, Senhor, a amar a ti e ao próximo, para que a tua palavra seja proferida pelos nossos atos, que a tua palavra seja proferida pela nossa boca e sirva de testemunho e encorajamento àqueles que sofrem, àqueles que estão com medo, àqueles que têm incertezas em suas vidas. Que a nossa maior certeza seja da presença de Jesus e o seu perdão. Que a nossa maior certeza seja da presença do Espírito Santo na nossa vida, que nos leva a crer em ti. Que a nossa maior certeza seja da tua presença, Senhor, guiando a nossa vida espiritual, nos levando em Cristo para os céus, para a eternidade, e nos capacitando a viver a nossa vida diária aqui com alegria e com zelo, orientados pela tua palavra. Eu oro, Senhor, em favor da tua igreja e de todos os irmãos e irmãs que estão recebendo essa mensagem, essa palavra nesse dia. Que o Senhor cuide de cada um deles também, que eles possam ser sempre mantidos firmados na fé em Cristo e guardados pelo teu amor e pela tua misericórdia. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim nós chegamos ao final desse momento cultico e eu quero desejar a vocês e proferir sobre vocês a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte e carinhoso abraço e até a próxima oportunidade de estarmos unidos em Cristo ao redor da sua palavra. Deus não se cansa de cuidar de nós. Amém. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz.